Podcast Polícia em Pauta, hoje com um tema que muito provavelmente vai movimentar bastante, o amor bandido, o que é hibristofilia. Eu vou dar o boa noite à advogada criminalística Érica Ferreira Bruns, fiquei ensaiando esse nome, escritora também, com publicações nos temas de hibristofilia, mulheres, feminicídio, direitos humanos. Boa noite, estamos aqui até empolgados com esse tema e agradeço antecipadamente a sua participação, a sua presença aqui dentro do Polícia em Pauta, que é um programa que tenta trazer conteúdos relacionados à segurança pública e esse tema realmente suscita e tem uma relação direta com a segurança pública. É verdade. Boa noite, Beethoven. Te agradeço o convite, né? Para mim é sempre uma honra falar de hibristofilia, desse comportamento diferenciado, né? Que para muita gente é um assunto novo e que eu, assim, tenho uma satisfação muito grande de esclarecer e explicar para todo mundo esse meu estudo de 10 anos. A hibristofilia é responsável pelo crescimento do encarceramento feminino, porque as mulheres, por amor, vão levar droga para os homens no presídio. Doutora, e outra coisa, a gente vive com dilemas, Beethoven, que é o seguinte, muitas dessas pessoas que são usadas, que a gente chama como mula, né, que quer adentrar na unidade prisional com entorpecentes ou qualquer outra situação criminosa, certo? A gente quando pega, fica até a gente fica triste, porque sabe que ela vai ser presa, ela já sabe que vai ser presa, vê que situação. E muitas vezes, bicho, elas são usadas, realmente usadas, a gente sabe que ela está sendo usada para o crime contra a vontade, mas para agradar o encarcerado, ela se submete a isso. E aí a gente leva ela para a delegacia para fazer autuação. Muitas vezes o delegado, dependendo do caso, não atua. Porque entende que ela é mais uma vítima do crime. E a gente vive um tempo muito de glamorização da figura do criminoso, do crime e do criminoso. A gente passa por momentos, né, principalmente segurança pública, a mídia fala muitas vezes o criminoso, até dando uma olhada também sobre o tema, muitas vezes o cara que transgride as normas e as regras do ordenamento jurídico, muitas vezes é o herói, é o cara que tem coragem de fazer aquilo, e muitas vezes tem essa questão. Inclusive nós temos alguns exemplos, por exemplo, até o próprio filme, né, aquele La Casa de Papel, Sim. onde seriado, né, aquela série, onde os caras vão lá glamorização, roubar o banco, e há uma glamorização de como eles estão fazendo aquilo em nome do bem, da coletividade, jogam dinheiro lá, Sim. porque o sistema é que é corrompido, tem toda essa discussão. E, para deixar bem claro, pelo que eu estava vendo aqui, inclusive, a parafilia, que é o gênero, né, a hibristofilia seria uma espécie. Exato. A parafilia, ela tinha sido inserida em 1952 no Manual e Estatística de Transtornos Mentais. Isso. Para que as pessoas não entendam qual a discussão que nós tratamos aqui. Não é bem de fato. Eu queria puxar a discussão nesse sentido. É ou não uma patologia? Essas pessoas precisam de ajuda, porque na maioria das vezes, até Falcão trouxe aqui e deixou bem claro que o final da história nem sempre porque há às vezes uma tentativa de romantizar o tema, de trazer essa glamorização, e na verdade muitas vezes a pessoa que é essa hibristófila, né? O tema é meio difícil de a gente pronunciar, mas enfim, muitas vezes ela torna-se sendo vítima dessa relação. Então, para que as pessoas entendam o que a gente está trazendo aqui, muitas vezes a relação não é como as pessoas estão bem colocando. É bom ser mulher de bandido, é bacana e tal, mas muitas vezes o saldo para essas pessoas, muitas vezes é muito, muito ruim. Pronto, eu quero só explicar que quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para que eu pudesse entender, eu procurei vários psicólogos e vários psiquiatras e a resposta foi unânime. Eu ouvi falar sobre isso na faculdade, mas eu não tenho conhecimento. Ou seja, hoje, se existirem 200 pessoas hibristófilas que querem acompanhamento psicológico, não existem psicólogos preparados para isso.
Porque não Se existe. preocupa, então, né? Primeira coisa. Segunda coisa, o objetivo da minha pesquisa é também dar conhecimento à pessoa hibristófila que ela tem hibristofilia. Porque quando você sabe que você está acometido de uma parafilia, você tem a possibilidade de buscar ajuda. Nas minhas Então, entrevistas, eu tem que pergunto. aceitar essa condição primeiro, né? Aceitar, elas aceitam. Elas até dizem assim, que nome chique, hibristófila, eu sou hibristófila. Elas acham ótimo. A parafilia, ela está dentro dos transtornos sexuais, ou seja, é um comportamento que não é tido, não é visto como normal pela sociedade, porque a pessoa amada, o objeto de desejo, é algo visto como desprezível aos olhos da sociedade. Repugnante. Nós estávamos falando antes, por exemplo, antes de começar aqui, nós falávamos do cisvestismo, que é a atração sexual pela pessoa fardada, né? Então, por que que a hibristofilia ela é mal vista? Se diz marmita de bandido, e por que o cisvestismo? Mas também tem a Maria Batalhão, E a né? Que a Maria gente chama. Batalhão também. Mas por que para uma é normal ou bonito e a outra é vista como desprezível? É uma mulher safada. Parece estar, né, Pois de é. uma certa forma, tem essa Ambas- questão do poder, né, o cisvestismo é aquela mulher mais que procura o poder, aquele homem com ordem, aquele homem, né, que traz a coisa boa, a segurança, né? E a hibristofilia, ela só vai ser ruim para aquela mulher quando ela se envolver no crime. E porque a pessoa amada é alguém que transgride as regras da sociedade, né? Então, é isso que eu gosto de explicar bem no início, quando o Sargento Hélio falou aí sobre não glamourizar, né? glamourizar isso aí, mas elas fazem isso porque é isso que elas amam. Então, qual seria uma outra mulher que ia achar legal ficar numa fila horas esperando para entrar numa unidade prisional? Elas dizem, isso não é sacrifício, não. Eu faço isso, é bom demais. Eu vejo as cunhadas e às vezes a gente não pode entrar porque tem um problema, a outra empresta a sandália, a outra isso. Então, assim, elas são amigas. O grupo das cunhadas é super fortalecido entre Só elas. para falar, as cunhadas são justamente porque todo mundo lá se considera irmão. Então elas são as cunhadas, as que estão ali na Então fila. todo mundo é cunhado. São as guerreiras, são Cunhada. todas Rapaz. cunhadas. É uma satisfação muito grande, né, ter mais uma oportunidade de falar sobre bristofilia. Eu vejo que é um assunto que ele é amplamente divulgado na sociedade, porém não com o nome científico, né? A gente vê o caso, por exemplo, João de Deus casou Daniel e Suzane, né? Todas essas pessoas que cometem crimes e que são adoradas, que são amadas por outras pessoas, e a gente às vezes escuta falar essas histórias, mas a gente não sabe que se trata de hibristofilia. Então eu vejo o meu papel também como um papel muito importante, além de pesquisadora para descobrir como é que funciona isso, mas também para divulgar, para quem é a pessoa hibristófila, para que as outras pessoas possam compreender também esse comportamento, porque é importante a gente agora ter um olhar diferenciado para essa mulher do preso que vai lá porque ama esse homem. Saber que não é uma escolha dela, é uma questão comportamental que independe da vontade dela. É uma questão realmente que ela é acometida da hibristofilia. É bom que os profissionais da psicologia eles possam se preparar para dar acolhimento a essa mulher, se ela assim desejar, porque é bom que eu diga que muitas mulheres elas dizem que não querem modificar esse sentimento, porque elas têm prazer nisso, né? Então, assim, é muito importante, eu acredito que isso é um trabalho que toda a sociedade ela precisa ter conhecimento para entender, se comportar diferente, para que as pessoas hibristófilas elas possam também, em achando que não tem um comportamento adequado, ou querendo mudar o seu comportamento, elas possam buscar a guarita, né? Em um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Então, assim, eu agradeço muito o espaço. Eu sei que eu teria, quando eu vou dar as palestras, geralmente são 3 horas de palestra para poder a gente falar sobre tudo e depois abrir para as perguntas das pessoas, que são muitas. É um tema que realmente, se já tem 3 publicações, é porque tem muita coisa a ser dita, tem muito caso a ser falado, mas assim, de toda forma, aos poucos a gente vai abrindo, né, a mente das pessoas e vai esclarecendo sobre essa hibristofilia.